Pessoal, agora nós vamos montar aqui nessa plaquinha menor, nessa placa ilha, uma pequena fonte de alimentação estabilizada com ajuste que vai de 1,2 até aproximadamente 28, 29 volts por aí. A capacidade de corrente dessa fonte vai depender basicamente do transformador que você está usando. Como a gente está usando um transformador de 300 mA, essa fonte vai ter capacidade máxima de alimentar circuitos que consumam até 300 mA, ou 0,3 amperes. Se você quiser aumentar a capacidade de corrente da sua fonte, você vai ter que comprar e colocar um transformador de 12 mais 12 por 1 ampere. Que o CI regulador aqui, ele aguenta até 1,5 ampere de corrente, esse LM317T de Tatu. Agora, se você quiser usar ela para alimentar circuitos de baixo consumo, esse transformador que está aqui já dá. Se você quiser alimentar circuito de um consumo um pouco mais alto, você vai ter que providenciar um transformador de 1 ampere e um dissipador, ou seja, uma chapa metálica para dissipar o calor do CI. Mas nós vamos aprender a montar a fonte nessa plaquinha aqui. Nós vamos mostrar como nós vamos distribuir os componentes. E os componentes que você vai usar para montar essa fonte vão ser a ponte retificadora, os dois capacitores eletrolíticos, o de 1000 por 50 ou 63 volts, o de 10 microfarads por 63, 50 ou 63, um resistor de 220 ohms, um trimpote que pode ser 4K 7 ou 5K, um potenciômetro, aliás, o CI LM317T, e esse fio aqui a gente vai usar para fazer algumas ligações aqui na placa entre um componente e outro, mas é bem simples o que a gente vai montar, não vai dar muito trabalho de você fazer o circuito. Aqui o fio que nós adaptamos, então ele vai aqui do pino 1 no meio entre o resistor e o potenciômetro, olha aqui por baixo, aqui entre o resistor e o potenciômetro um lado dele, o outro lado dele no pino 1 para fazer o ajuste da tensão do CI. E o capacitor eletrolítico final da fonte, você coloca o último furinho aqui, você conta 1, 2 e aqui você conta mais 2 para lá. Coloca aqui, ó, o positivo virado para cá e o negativo virado para cá, que aqui é a trilha do terra. Então, pessoal, aqui o capacitorzinho eletrolítico, o negativo a gente já soldou direto no terra e o positivo no pino 2 do CI, que é a saída da fonte, a saída do mais B para ele filtrar a tensão. Então, pessoal, aí já está terminada a nossa fonte. Nós adaptamos um cabinho, tipo daqueles cabinhos que a gente usa para fazer as montagens, um preto e um de uma outra cor, né? Pode ser roxo, pode ser vermelho, pode ser amarelo. O preto é o terminal negativo da fonte, o outro é o terminal positivo. É claro, você pode colocar qualquer fio aqui, pode colocar mais comprido se você quiser. Nós colocamos esse para testar a fonte. Então, como vocês podem observar, a fonte vai ter o potenciômetro de ajuste e com o multímetro, nós vamos colocar aqui as pontas. No momento, ela está dando, vou colocar aqui uma posição melhor, ela está dando 9 volts. O máximo dela é 29 volts, o máximo. O mínimo é 1,2 volts, mais ou menos. Aqui, ó, 1,2 é o mínimo. Então o que você faz? Você pode ajustar ela para 9 volts e usar ela no laboratório de eletrônica que você tem, né, no lugar da bateria, por exemplo. Então eu vou mostrar para vocês agora como usar ela no laboratório no lugar da bateria. Aqui, pessoal, nós montamos a fonte, ó, tá vendo? No lugar da bateria, positivo, negativo, 9 volts, e nós já alimentamos um circuitinho bem simples formado por um resistor e por um LED. Se a gente for medir tensão aqui, ó, olha lá, 9 volts, que era a mesma tensão da bateria, fornecida por essa fonte estabilizada. É lógico que esse CI aqui ele vai esquentar um pouco, é normal. Se você quiser usar essa fonte por uma capacidade maior de corrente, você pode adaptar um dissipadorzinho de calor nele. Por isso que a gente deixou ele meio livre aqui no meio, para você poder adaptar uma chapinha dissipadora de calor. Porque ele vai esquentar, que é normal durante o funcionamento dele. Então, pessoal, é assim que funciona a nossa fonte. Essa fonte depois, se você quiser, você pode colocar ela numa caixinha, depois de colocar um dissipador no CI, você pode colocar ela numa caixinha. O transformador, se você quiser, você pode colocar um transformador de 1 ampere para ela alcançar uma maior capacidade de corrente. E com ela você pode alimentar circuitos aí de médio ou baixo consumo.